pessoas são sagradas. Sim. Na visão de São Francisco, numa das passagens, ele deixou com os seus amigos franciscanos um ensinamento muito importante, onde ele evidencia de forma grandiosa o seu amor ao próximo. Ele sempre se inspirava nas diretrizes do Cristo. E o Evangelho para ele era como se fosse um GPS. Ele se guiava de forma intrínseca. Era um guia de conduta, de orientação, de prática para a vida. E toda vez que algum dilema se apresentava, ele recorria ao Evangelho para saber que caminho Jesus o orientava a tomar. A comparação pode ser um tanto inadequada, mas vale pela ilustração que oferece. Ele compreendia já há muito tempo que a missão mais importante do Cristo na Terra era de guia e modelo para a humanidade. Então, para a grande maioria de nós, contudo, Jesus comumente é lembrado apenas quando nós estamos às voltas com os problemas mais graves, né? Decorrente dos atalhos equivocados que tomamos, sem antes termos ouvido o guia. Então, teve uma ocasião em que São Francisco, num episódio curioso, ele testou sua fidelidade ao Evangelho. Então, houve um caso em que uma senhora muito pobre veio à comunidade buscar esmolas e havia dias que ela não se alimentava. Era uma pessoa bem fraca. Então, São Francisco ficou triste porque não tinha nada para oferecer naquele momento. Ele vivia pedindo coisas, mas naquele momento ele não tinha nada para oferecer para ela. O grupo estava tão pobre e faminto quanto ela. Então, passando os olhos ao seu redor, procurando alguma coisa para oferecer, ele avistou o Novo Testamento. Esse ele usava para rezar. E foi então que um dos irmãos franciscanos disse a ele: vamos oferecer a nossa irmã o livro do Senhor? E Francisco respondeu: para que ela leia e sacie a fome, meu querido, não. Para que ela possa vender e comprar algo para comer. Ela vai vender e com esse dinheiro ela vai conseguir comprar o alimento que necessita. Então o irmão disse: mas esse é o nosso livro sagrado. Nós não estaríamos pecando contra Deus? Então, tenho certeza de que Deus ficará mais contente por termos dado o Novo Testamento que usávamos para rezar do que se estivéssemos ficado com Ele. Afinal, este livro que nos ensina a auxiliar os pobres, não é? Assim era Francisco. Para ele, a criatura humana estava à frente das regras religiosas. Mais sagrado do que o livro era a pessoa em necessidade. Então, Francisco seguiu o exemplo de Jesus, que curou num sábado, dia em que preceitos religiosos de então reservavam exclusivamente a oração, ao descanso, à meditação. Curar no sábado era considerado pecado. E Jesus, na época, foi censurado pelos fariseus, mas ele pronunciou uma frase
que ficou muito célebre na época entre todos e até hoje é. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Na Igreja do Cristo, para a qual Francisco viveu intensamente, não deve haver excluídos. Pecadores são amados, famintos são alimentados e doentes são curados, e estrangeiros são tratados como irmãos. Todos têm lugar no altar e comem do mesmo pão e bebem do mesmo vinho. Não se repara nas vestes de seus membros, na conta bancária, na condição sexual de cada um. Apenas cantam-se, de mãos dadas, os versos da bandeira do divino. Deus nos salve esse devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado e que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Muito obrigada por me ouvirem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.